Olá, que bom ter a sua companhia de novo aqui no Mergulhando na Lição. É uma alegria a gente poder se conectar para mais um estudo. E hoje, o nosso mergulho vai ser num assunto que é, olha, fundamental. Como a gente pode ter uma imagem mais clara de Deus? Vamos juntos nessa? A gente pode começar com a pergunta que, no fundo, move tudo, né? Quem Deus realmente é? Parece simples, mas a resposta para essa pergunta é o que ilumina todo o resto. É a chave para a gente entender a Ele, a nós mesmos e o mundo em que a gente vive. É exatamente aqui que o nosso estudo começa a se aprofundar, porque a ideia que a gente tem sobre quem Deus é, isso não é só um detalhe, sabe? É o centro da nossa fé. É o que define de verdade o nosso relacionamento com Ele. Olha que interessante. A gente pode dizer que toda a história, todo o grande conflito espiritual gira em torno dessa única pergunta. A palavra de Deus nos mostra que a grande batalha, desde o início dos tempos, nunca foi sobre poder, mas sim sobre a verdade a respeito do caráter de Deus. Quem ele é de verdade. É isso que está em jogo. E para entender como essa batalha toda começou, a gente precisa voltar lá no início de tudo. Foi ali que uma dúvida, bem sutil, mas com um poder enorme, foi plantada. E foi essa dúvida que começou a distorcer a imagem do nosso Criador. E aqui a gente vê o contraste de uma forma muito nítida. De um lado, a gente tem o cuidado de Deus, que oferece vida, que protege, que coloca limites porque ama e que, acima de tudo, quer ter um relacionamento próximo com a gente. Mas aí, do outro lado, vem a estratégia do inimigo, que é o quê? Plantar desconfiança, fazer esses limites de amor parecerem uma tirania, e o resultado final disso é sempre a separação e o medo. Foi exatamente esse o roteiro que aconteceu lá no Jardim do Éden. E o problema é que aquela mentira lá no início não ficou no passado, sabe? Os ecos dela chegam até hoje e criam um monte de desafios que muitas vezes nos impedem de enxergar a Deus como ele realmente é. Vamos ver como isso aparece no nosso dia a dia? E os desafios são muitos, né? Às vezes a nossa mente fica confusa mesmo. Tem gente que enxerga Deus com base no medo, como se ele fosse um ser que só quer castigar. Outros, por causa de ideias modernas, acabam vendo Deus como alguém irrelevante ou distante demais da nossa realidade. E claro, quando a Bíblia fica fechada na estante, aí sim essas mentiras encontram um terreno fértil para crescer e distorcer completamente quem ele é. Mas olha, a boa notícia é que a gente não precisa viver com essa imagem toda distorcida. Existe uma fonte segura, uma fonte clara, que nos revela o verdadeiro retrato de Deus. E é essa fonte que desfaz todas as mentiras. E o ponto-chave é este: a Bíblia não mostra um Deus confuso, que uma hora é de um jeito e outra hora é de outro. Pelo contrário, ela revela um caráter divino que tem coerência, que é claro e, o mais importante de tudo, que é completamente digno da nossa confiança. A palavra de Deus afirma que ele é justo. E a justiça dele não é arbitrária, não. É uma justiça perfeita, que anda sempre de mãos dadas com o amor. E além de justo, ele é profundamente misericordioso. A compaixão dele não tem fim, sabe? Ele está sempre pronto para perdoar e para nos restaurar. E ele também é soberano. Isso quer dizer que ele está no controle de tudo, governando o universo com uma sabedoria e um propósito de amor, mesmo naqueles momentos em que a gente não consegue entender nada. E aqui a gente chega na definição mais pura e mais poderosa que existe. O texto bíblico não diz só que Deus tem amor, ele diz que Deus é amor. O amor não é só uma característica dele, é a essência dele. Tudo que ele faz, cada atitude, nasce desse amor. Ok, então, sabendo de tudo isso, como é que a gente faz para transformar esse conhecimento em algo real, em uma experiência na nossa vida? Como é que a gente pode conhecer esse Deus de verdade na prática? A lição nos mostra um caminho bem claro. Primeiro de tudo, a busca tem que ser a fonte certa, que são as Escrituras, e não na opinião dos outros ou em tradições. Segundo, a gente precisa sempre estar se perguntando: será que a imagem que eu tenho de Deus está de acordo com o que a Bíblia ensina? Terceiro, à medida que a gente o conhece, a gente é chamado para compartilhar essa verdade com as pessoas. E, por fim, rejeitar, de forma ativa mesmo, qualquer ideia que pinte Deus como alguém injusto ou distante. Essa frase é daquelas para a gente guardar no coração. Confiança não surge do nada, né? Ela é construída sobre o conhecimento. Então, quanto mais a gente conhece o verdadeiro caráter de Deus, mais a nossa confiança nele se torna forte e inabalável.
E para a gente fechar nossa reflexão de hoje, fica essa pergunta bem pessoal para cada um de nós. A imagem que eu tenho de Deus hoje, ela me aproxima dele? Ela me enche de amor e confiança? Ou será que ela me afasta e me enche de medo e dúvida? Que essa busca sincera por uma imagem mais clara de Deus possa nos fortalecer a cada dia. Que Deus te acompanhe. Até o nosso próximo estudo.